Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, sabadão, Vasco se preparando para enfrentar o Sport amanhã. O líder da competição Cruzeiro disparou, meu amigo. Vamos falar bastante de conquistar a classificação da Série B, o que esperar para o jogo de amanhã, onde você vai poder assistir esse jogo. Vamos falar também aqui de reforços, hein? O Vasco está monitorando o mercado sul-americano e vários nomes estão sendo observados e também oferecidos ao clube. Vamos falar desses jogadores, vamos falar também da situação do Alex Teixeira e do Rossi. Eles podem fechar até mesmo de graça com o Vasco, hein? Mas antes de começar o vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre muito informado com as novidades, notícias e sempre o que está acontecendo lá dentro do nosso Vascão, hein? Se inscreve aí para ajudar bastante a gente chegar a 170 mil inscritos. Falta muito pouco, hein, cara? Falta 3 mil. Dá essa moral aí pra gente continuar crescendo a cada dia aqui no YouTube. Meus amigos, o Vasco vai enfrentar o Sport amanhã às 4 horas da tarde no Maracanã, jogo com transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. A Rede Globo vai transmitir esse jogo para alguns estados, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir se o seu estado irá transmitir, né? Eu sou daqui de Brasília, se você é de Brasília também, esse jogo será transmitido aqui no DF. Enquanto o líder da competição entrou em campo, o Cruzeiro acabou vencendo o seu jogo e disparou, né, cara? O Cruzeiro está com 37 pontos na primeira colocação e ainda tem um jogo a menos, hein, cara? Caso o Vasco perca o jogo amanhã, a distância pode chegar a 10 pontos pro primeiro colocado, né, velho? É extremamente importante o Vasco entrar muito focado amanhã, porque é um jogo de 6 pontos. O Sport está ali na quinta colocação com 21 pontos. O Vasco segue a 9 pontos do quinto colocado, mas precisa vencer para ampliar essa distância e secar também quem vem logo atrás, né? A Tombense, o Criciúma e o Novo Horizontino são as grandes ameaças aí para ultrapassar o Sport nessa rodada. Caso a Tombense, que tem 21 pontos, vence o seu jogo e o Vasco vence o Sport, a distância do Vasco pro quinto colocado não irá ter nenhuma alteração, continuará aí de 9 pontos, né? O Vasco chegará a 33 pontos contra 24 em caso de vitória da Tombense. Mas se, por exemplo, a Tombense tropeça na rodada e o Criciúma ou o Novo Horizontino vença o seu jogo, a distância do Vasco aumentará para 10 pontos. Pois é, extremamente importante o jogo de amanhã, o Vasco tem que entrar muito focado. Vamos ter até o momento um desfalque confirmado, né, que é o zagueiro Anderson Conceição, que foi expulso no último jogo, naquele jogo horroroso que o Vasco fez contra o Novo Horizontino. Agora a gente tem dúvidas, né, cara, se o Gabriel Dias vai ter condição de jogo ou não, e também o Nenê, que chegou até a ser dúvida e poderia até ser cortado dessa partida contra o Sport. Informações que chegam é que eles estão confirmados até o momento para essa partida, né? A gente só vai saber realmente se vão entrar como titular quando for divulgado aí a escalação oficial do Vasco. Pode ser que eles sejam relacionados, mas por ter tido lesões, pode ser que eles fiquem no banco de reservas, principalmente o Nenê, que é o principal jogador do Vasco, camisa 10, o criador de jogadas do time, o único criador, meio armador que temos hoje no elenco do Vasco. O restante não é criador de jogadas, como eu gosto de brincar aqui no canal, eles são destruidores de jogada, né? Como é o Bruno Nazário, o Isaac e até aquele jogador ridículo que o Vasco trouxe do Bangu, se eu não me engano, acho que é William Oliveira o nome dele, sei lá, até esqueci o nome do cara, mano. Mas você sabe de quem eu tô falando. Esses jogadores aí, meu amigo, não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. E esses jogadores que são reservas imediatas do Nenê, né? Não tem condições. O Vasco poderia ter contratado pelo menos um meia de maior qualidade, né? Temos o Sarrafiore, que é melhor do que todos esses meias aí, exceto o Nenê. Mas ele ainda segue se recuperando daquela lesão gravíssima no joelho e só deve voltar daqui a algumas semanas. Provável Vasco entrará em campo amanhã para vencer o Sport deverá ser Thiago Rodrigues, Gabriel Dias ou Everton na lateral direita. A zaga com Quinteiro, Danilo Boza, Edmar na lateral esquerda, o meio campo com Yuri Lara, Andrei Santos, possivelmente Nenê ou talvez Bruno Nazário ou Palácios. Mais à frente, Figueiredo, Gabriel Peck, Getúlio ou Raniel. Esse será o provável Vasco que entrará em campo amanhã contra o Sport. Ainda tem muitas dúvidas no time do Vasco. Somente minutos antes da partida que a gente vai saber realmente qual a escalação oficial do Vasco. Deixe nos comentários qual o seu palpite pro jogo de amanhã. Na minha opinião vai ser 1 a 0 Vasco, cara. Vai ser 1 a 0 chorado. O Vasco vai conseguir vencer com um gol do Figueiredo.
pessoal, agora vamos falar de reforço, né? A janela para contratações aqui no futebol brasileiro está perto de abrir, né? No próximo dia 18 a janela irá abrir aqui no futebol brasileiro e fechará no dia 15 de agosto. O Vasco vai ter aí pelo menos 2 semanas apenas para contratar jogadores. Isso se for aprovado a SAF no clube, né? Porque vai depender ainda dessa aprovação para o Vasco ir atrás de reforço. O Vasco vai perder aí um bom tempo até chegar o dia da AGE e ser confirmado aí a votação favorável à venda do clube para 777 Partners, né? E assim que for vendido o clube, os norte-americanos estarão no poder e poderão fazer contratações. Só que o fato é que não temos garantia nenhuma que isso irá acontecer. Lógico, o torcedor está muito confiante que a venda irá acontecer, só que também os norte-americanos estão sendo cautelosos, estão esperando o anúncio oficial para aí sim investir no clube. Eles não vão contratar jogadores antes de chegar no Vasco. Por mais que esteja bem encaminhado, sei lá, 70% ou 80% já meio que confirmado que vai ser sim vendido o clube, mas ainda não temos 100% de certeza, né? E os norte-americanos trabalham somente com esse número. E assim que tiver 100% fechado o negócio, eles irão atrás de reforço pro Vasco, né? O Vasco vai ter que correr contra o tempo. O scout da 777 Partners vai ter que ser muito bom. E o diretor do Vasco, que é um diretor meia boca, não vai conseguir resolver o problema do Vasco, né? Ou eles demitem o Carlos Brasil o quanto antes, ou eles pedem ajuda para os seus diretores, ou do Genoa, ou aquele que trabalhou no grupo do Manchester City, do grupo City por muitos anos, que agora faz parte da 777 Partners. Alguma coisa eles vão ter que fazer. O Carlos Brasil não tem experiência para contratar jogadores internacionais pro Vasco, não tem experiência para contratar jogadores de qualidade pro clube, por isso o Vasco pode penar na mão dele, esperando todo esse tempo para contratar jogadores. Os outros times estão se reforçando. Eu falei ontem do Grêmio, né, que contratou alguns jogadores, contratou o Lucas Leiva, está de olho no Renato Kaiser, em vários outros nomes, até no próprio Alex Teixeira o Grêmio chegou a sondar. O Vasco segue de braço cruzado, né, esperando. A gente até entende que está passando por um processo aí complicado, um processo que depende de detalhes, mas está demorando muito, né? Quanto antes poderia ser marcada essa AGE, seria melhor aí pro torcedor vascaíno. Mas enquanto isso, começam os rumores e especulações de jogadores que podem vir pro Vasco. Os jogadores são oferecidos por empresários diariamente, pessoal. Se você não gosta desse tipo de assunto, eu falo mais uma vez, toda época de ano, no meio do ano e final de ano é só especulação, é só mercado da bola, é só transferências. Se você não gosta desse tipo de assunto, procure um outro canal, porque tem muito mimimi aí que fica me xingando aqui porque eu falo só de mercado da bola. Minha obrigação é trazer esse tipo de informação, porque eu e muitos vascaínos têm interesse em saber quais os jogadores que podem vir pro Vasco, e eu tenho a obrigação de trazer isso aqui no canal. Se você não gosta de especulação, vaza do canal, vai procurar outro canal aí pra você assistir. E não vem me xingar aqui nos vídeos, como muitos já fizeram. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que antigamente eu mandava salve, mandava abraço para várias pessoas, falava o nome da cidade, falava até mesmo o nome dos filhos das pessoas, mas muitas pessoas que eu mandava salve, no outro dia estava me xingando. Foi por isso, esse foi um dos grandes motivos que eu parei também de fazer isso aqui no nosso canal. Esse tipo de assunto sempre gera xingamentos aqui, infelizmente não é só no meu canal, como outros também eu já vi aí várias pessoas xingando outros youtubers que falam do Vasco por esse tipo de assunto, mas é as notícias, cara. Se você não curte, vai ficar somente nas redes sociais lá. Bom, ontem a gente falou aí do atacante argentino Martín Ojeda, né, jogador aí que interessa a alguns clubes brasileiros. O Vasco e o Botafogo teriam demonstrado interesse no jogador. Como a gente falou ontem, o jogador tem interesse em jogar no futebol europeu, só que até o momento não chegou nenhuma proposta oficial de nenhum clube da Europa pelo jogador. O atleta vale mais de 10 milhões de dólares, chama a atenção do mercado por ter sido um dos artilheiros lá no futebol argentino. O jogador é muito qualificado, jogador de 23 anos, tem uma boa técnica e com certeza sabe fazer gol, né? Um jogador que chegaria certamente para ser titular absoluto do Vasco. E não é aquele jogador tão jovem, né, de 19, 20 anos, jogador que já tem 23 anos aí, jogador que tem uma certa rodagem, né? Já jogou no Racing, Huracan e está atualmente no Godoy Cruz lá da Argentina. De acordo com a Arena Cruz Maltino, o Vasco teria feito uma oferta para contratar o meia Daniel Ruiz do Milionários da Colômbia. O Vasco teria procurado o clube colombiano em meados de fevereiro, porém não teria chegado num acordo. O clube colombiano pede cerca de 5 milhões de dólares por 70% do jogador atualmente, né, cara? Agora com a chegada da 777 Partners, pode ser que fique mais fácil do Vasco contratar esse jogador. De todos esses nomes que estão sendo especulados, esse jogador é o que mais me agrada. Apesar dele ter apenas 20 anos, é um jogador que é tido lá na Colômbia como o novo Rames Rodrigues. Já chama a atenção de grandes clubes europeus, Manchester United, Porto, Roma, entre vários clubes demonstraram interesse na contratação desse jogador. Ele certamente chegaria para ser uma grande promessa aqui no Vasco e com certeza teria sim capacidade de dividir a responsabilidade da criação com o Nenê. É um jogador que me agrada muito,
poderia sim vir contratado para o Vasco, mas até o momento não existe nenhuma proposta oficial por parte do Vasco. De acordo com a imprensa venezuelana, o Vasco tenta a contratação do zagueiro Adrián Martínez. O jogador que tem passagens aí pela seleção da Venezuela vem chamando a atenção do Vasco, né? Ele atualmente está jogando no Always Red da Bolívia e chamou a atenção do Vasco e do Botafogo, né? Parece que os dois clubes trabalham juntamente, né? Porque um jogador que interessa ao Botafogo interessa ao Vasco também, né? O Vasco parece que não esconde o desejo de contratar jogadores sul-americanos, inclusive até o Carlos Brasil já teria falado sobre esse assunto, confirmou que a intenção é contratar jogadores sul-americanos nesse momento e que o Vasco faz assim uma análise no mercado sul-americano. A princípio são jogadores jovens que tem um potencial de venda, exceto aí o Adrián Martínez, né, que é um jogador já experiente com 28 anos, rodagem por clubes na Venezuela e, como eu disse, está jogando futebol boliviano. Esse jogador ficou muito marcado pela entrada muito feia que ele deu no Messi e quase quebrou a perna do Messi em dois, cara. Foi muito feio o lance, um lance bem feio mesmo. Eu lembro que eu assisti esse jogo no dia, com certeza foi uma entrada criminosa. O jogador ficou muito marcado por essa entrada, mas é um jogador que vem chamando a atenção do Vasco. Para falar a verdade, eu não contrataria esse tipo de atleta, até porque ele está jogando futebol boliviano, um futebol extremamente inferior ao futebol brasileiro, na minha opinião, não faz sentido nenhum o Vasco ir atrás de um jogador desse nível, né? Mas essa informação do interesse do Vasco surgiu exclusivamente lá na imprensa venezuelana. Vamos aguardar ver se vai progredir esse negócio. O Vasco, na minha opinião, não precisa de zagueiros, precisa de laterais, um meio-campista de criação e atacantes, pelo menos 2 a 3 atacantes o Vasco precisa. Bom, e por falar em atacantes, vamos falar de dois jogadores que já jogaram no Vasco e que são sempre especulados. Toda janela de transferência, esses caras são especulados no Vasco, que são o atacante Rossi e o Alex Teixeira, né? A gente falou ontem do Rossi, na possibilidade dele vir para o Vasco. Segundo informações, o empresário do jogador teria oferecido ele ao Vasco e o Vasco teria recusado nesse primeiro momento a possível volta do Rossi. Só que hoje o Rossi teria desmentido essa notícia de que não tem empresário. Ou seja, o jogador não teria sido oferecido ao Vasco e o Vasco não teria recusado ele. A gente não sabe se vai ter interesse por parte do nosso clube em contratar o Rossi. Duas últimas temporadas o Rossi foi bem ruins, cara. Bem meia boca, realmente. O jogador foi rebaixado com o Bahia e rebaixado com o Al Faisaly lá na Arábia Saudita. Também marcando pouquíssimos gols e dando poucas assistências. Um jogador que teve uma boa passagem pelo Vasco em 2019. Eu acredito que aquele foi o ápice dele aqui no futebol brasileiro, o ápice da carreira do jogador, e desde então ele não voltou a atuar daquela mesma maneira, né? Vamos ver se o Vasco vai manter interesse no jogador. Se ele vir jogar o que jogou em 2019, seria um bom reforço, logicamente, porque precisamos de atacante de lado de campo. Mas se for o Rossi das últimas temporadas, já vi muitos torcedores vascaínos criticando a possível volta dele ao Vasco. Outro jogador é o Alex Teixeira, né, cara? Hoje foi confirmado aí pelo Besiktas, o ex-clube do jogador agora, né, a rescisão de contrato. O jogador deixou o clube turco e está livre para fechar aí de graça com o Vasco, se o Vasco e o próprio jogador tiver interesse. O Alex Teixeira tem 32 anos e certamente deve ter um mercado europeu praticamente fechado para ele, exceto se ele continuar no futebol turco jogando em clubes menores, que tem como costume contratar jogadores já veteranos. Por ele já estar no futebol turco, pode ser que desperte algum interesse de algum clube menor lá na Turquia, né? Conhecendo o jogador e vendo algumas atitudes que ele já tomou na sua carreira, eu acredito que ele não voltará para o Vasco. Eu acho que ele vai ficar esperando até o último minuto, ou uma proposta de algum clube lá na Europa, ou uma proposta de clubes do Catar, até mesmo dos Estados Unidos, já que na China ele não deverá voltar por ter já ficado muitos anos no futebol chinês e também lá os clubes chineses não estão bancando jogadores caros, né? Pode ser que a porta do futebol asiático esteja fechada para o Alex Teixeira, mas como eu disse, o jogador teve inúmeras oportunidades para voltar para o Vasco, até mesmo antes de fechar com o Besiktas, ele estava livre, poderia vir para o Vasco. Ele esperou até o último momento para fechar com o clube turco. Teve uma temporada extremamente fraca lá no futebol europeu, não teve sequência no Besiktas, muitos jogos, era reserva e por isso teve seu contrato rescindido. Logicamente, não sou idiota de falar que eu não queria o Alex Teixeira no Vasco, até porque é um jogador extremamente qualificado. Lógico que eu queria sim ver ele com a camisa do Vasco, seria o 9 ideal para o Vasco, um atacante que tem mobilidade, que tem muita técnica e com certeza ajudaria bastante o Vasco para subir a primeira divisão. Conhecendo o histórico do jogador, eu acredito que ele não voltará para o Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha desses jogadores sul-americanos e também do Rossi e o Alex Teixeira, se você gostaria que algum deles voltasse ao Vasco e se você gostaria que o Vasco contratasse um desses jogadores todos especulados aqui da América do Sul. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Forte abraço, saudação vascaína a todos, tamo junto, é nóis!